Eu gosto muito de fazer uns vídeos mais avançados. Você vai achar aqui no canal desde formação do universo, origem da vida, até técnica de chute para cada área do conhecimento, mas sendo bem prático, não é isso que vai te dar a maior parte da nota. Isso não é o grosso da nota. Isso são coisas a mais para quem quer curso muito concorrido, como medicina. Tem algumas coisas que são o básico, que eu chamo de o básico bem feito, que é o que vai te dar a maior parte da nota e é o que você deveria estar fazendo nesse instante para se preparar para o Enem daqui a alguns dias. Então nesse vídeo eu vou me focar nas 5 coisas que são essenciais que você faça agora, que todo mundo deveria estar fazendo e que não tem muito como fugir disso para você tirar uma nota boa no Enem. E além disso, para cada uma dessas tarefas eu vou dar umas dicas extras para você ter uma produtividade maior, para você ter um ganho maior enquanto estiver fazendo elas. E antes de partir para a primeira dica, é só falar que assim, você tem que fazer o máximo que der até o dia da prova, mas no dia da prova você precisa estar descansado. É muito ruim você chegar muito nervoso e muito cansado no dia da prova, isso vai afetar demais a sua nota. Então faz o que der até o dia da prova, mas no dia antes da prova dá uma descansada, tenta não pensar em vestibular, tenta fazer uma coisa que distrai a sua cabeça. Porque no dia do vestibular, naturalmente já vai ser mais estressante, então você tem que fazer de tudo para não estar ansioso e para estar descansado no dia. Então eu acho que esse é um recado importante para todo mundo. Primeira coisa que todo mundo deveria estar fazendo agora, até o dia da prova: treinando muito. Faça muita questão especificamente do Enem. Essa não é a hora de você fazer de outros vestibulares. Essa é a hora de você focar no que cai no Enem. E nada melhor para estudar o que cai no Enem do que questões do próprio Enem. Então você tem um monte de prova antiga para você fazer. Tem pelo menos 10 anos. Vale a pena fazer a segunda aplicação. Tem gente que diz que às vezes é mais fácil ou não, mas os temas que caem, os tópicos que caem são os mesmos. Então vale a pena você fazer os 10 últimos anos do Enem. Vale a pena você fazer os 10 últimos anos PPL. E se você tiver uma lista de questões por tópico, também pode ser muito vantajoso. Tem o meu vídeo de presente de Natal que eu dou essa lista para todo mundo, você pode ir lá pegar. A vantagem é que você consegue dar uma olhada, fazer uma revisão de um tópico e em seguida estudar esse tópico por meio de questões e você tem uma noção da quantidade, do tanto que cai. Às vezes um tópico cai muito, às vezes ele quase não cai. Para os tópicos que caem muito, é claro que você tem que dar uma atenção maior e sair muito bom das questões, porque elas quase com certeza vão cair no seu Enem. Então essa é a primeira tarefa que você deveria estar fazendo até o Enem: treinar muita questão do Enem. E só mais uma coisa importante para ser falada nessa dica é que mais do que fazer um monte de questão, é a cada questão que você for fazer, você aprender bem a fazer aquela questão. Porque no Enem as questões se repetem muito, não exatamente igual, mas muito parecidas. Quando você sai de uma questão, mais do que sair correndo para fazer o máximo possível, perde um tempo corrigindo ela direito, para caso caia uma muito parecida, você não erre de novo. Isso é mais importante. É mais importante corrigir muito bem do que fazer um monte de questão sem estar corrigindo direito. Segunda tarefa essencial para que você faça agora, para que você vá bem no Enem: você não pode chegar na prova do Enem sem uma estratégia de prova. Isso é essencial. Tira muita nota. Uma estratégia de prova boa é aquela que você consegue fazer a prova inteira num tempo razoável. Você não deixa um monte de questão no final para ter que chutar. E dependendo da ordem que você faz as questões, é isso que vai acontecer. Uma ordem bem feita vai deixar no máximo umas 5 questões em branco no final para você ter que chutar sem ter lido a questão. Uma ordem mal feita vai deixar umas 20 questões, porque as questões do Enem têm uma variedade muito grande de tempo que você demora para fazer. Se você começar fazendo as questões muito grandes e muito demoradas, você vai deixar no final um monte de questão curta para fazer. Se você fizer ao contrário, fazer um monte de questão curta e rápida no começo, vai sobrar só algumas questões demoradas no final, o que vai te dar uma nota bem maior. E aí existem várias estratégias possíveis, você tem que usar aquela que te deixa mais confortável. O importante é você já ter pensado nisso antes do Enem, e claro, se der para praticar, melhor ainda. Mas se você chegar no Enem sem saber a ordem que você vai fazer, qual a sua estratégia de prova, você vai perder tempo à toa e talvez sua estratégia não seja lá muito boa. Então eu vou deixar na descrição um link para os meus vídeos de estratégia de prova. Você não precisa seguir essas estratégias. Depois desse vídeo você pode dar uma olhada, que já vai te ajudar bastante. Mas qualquer estratégia que te deixe confortável e você não tenha que chutar um monte de questão por nem ter lido ela no final da prova, já é uma estratégia boa o suficiente. Então vamos lá, já te falei que você precisa treinar muito, já te falei que você precisa de uma estratégia de prova. Não tem como fugir disso. Vamos para a terceira dica essencial também: fazer revisão de tópicos que são decoreba. Tem muita coisa no Enem que você precisa entender como funciona, tem muita coisa no Enem que é de decorar. Para as coisas que são de decorar, você tem que dar uma olhadinha várias vezes para não esquecer no dia da prova. Pode ser uma olhadinha rápida, pode ser revisão ativa, tem vários jeitos de fazer revisão. Mas você precisa ficar revendo essas coisas que você costuma esquecer. Então, por exemplo, para exatas, você precisa ver as fórmulas várias vezes.
faz em uma folha todas as fórmulas e dá uma lidinha de 2 minutos por dia nessa folha. Vai cair um monte de fórmula no Enem, você precisa saber, para matemática e para física. Para química, vai cair separação de mistura, vai cair ácido. Essas coisas você também precisa ficar dando uma olhadinha. Para linguagens, tem figuras de linguagens, elementos da comunicação, funções da linguagem, tem a parte de artes, que você precisa saber as vanguardas europeias, tem a parte de história, você precisa saber todas as revoltas que teve, onde foi, por que aconteceu. Para a história, você precisa saber as constituições. Para a biologia, quase tudo é decoreba. Aí você precisa saber os filos e as características dos filos. Você precisa classificar as plantas e saber a reprodução de cada tipo. Vale a pena colocar numa folha todos os conceitos de ecologia e colocar do lado o que significam. Tem a questão dos impactos ambientais, que tem mais de 20, que eu coloquei no meu outro vídeo, que você precisa saber. Também é uma listinha de um monte de impacto ambiental que você precisa conhecer. Para a biologia, quase tudo é decoreba. Uma parte pequena não é decoreba, que você tem que entender. Citologia, você tem que decorar um monte de coisa. Também você precisa ficar dando uma lida em citologia, cada organela e a função da organela. E geografia também tem um monte de coisa que é só decorar, que é clima, relevo, por exemplo. Então, assim, isso eu tô falando um monte de coisa, assusta, mas não é tanta coisa assim. Se você pegar e colocar, vai dar, sei lá, no máximo 10 folhas, com listas nessas folhas. Pega o que eu falei aqui, já dá um monte de lista. É fácil fazer se você não tiver que ficar aprendendo a coisa. Só pegar e colocar no papel e criar a lista. É rápido. E aí você dá uma lidinha por dia nessas 10 folhas, você vai lembrar muito mais no dia da prova. E aqui eu nem tô falando em revisão ativa. Revisão ativa é algo que demora para aprender, você tem que fazer uma... É qualquer jeito que você conseguir fazer revisão para não esquecer essas coisinhas bobas que se você lembrar, você acerta na hora. Biologia e geografia é um monte de coisa de decoreba. E exatas você precisa no mínimo saber todas as fórmulas. Não tem sensação pior do que errar uma questão fácil em exatas porque você esqueceu uma fórmula simples. Então, pelo menos as fórmulas que caem sempre, você precisa fazer uma listinha e ficar lendo todo dia para não esquecer. Mas vamos seguir em frente. Você precisa treinar muito, precisa ter uma estratégia de prova, precisa fazer revisão das coisas que são puramente decoreba e são simples. E quarta dica, você precisa treinar redação quase todo dia agora. Você não pode chegar no dia da prova nem sabendo a estrutura do Enem. Você, no mínimo, tem que ter já pronto para você uma estrutura para fazer a redação, para no dia você se preocupar apenas com a tese, os argumentos e a proposta de intervenção. A estrutura, você já tem que ter isso para fazer de cara, assim. Não é algo que você pode perder tempo na hora para descobrir a estrutura do Enem. Então você tem que treinar várias vezes, usando a mesma estrutura, a estrutura que o Enem cobra, e deixar esse processo o mais rápido possível para você, para que você perca tempo só no tema que foi dado pela prova e não na estrutura. E aí eu acho assim, se você já é bom em redação, uma a cada 3 dias, uma a cada 2 dias tá bom. Se você é ruim em redação é algo que dá muito ponto em pouco tempo. Se você é ruim em redação, faz uma redação por dia. Todo dia vai lá, usa a mesma estrutura, mudando os temas, usa os temas que já caíram no Enem, e você pode usar uns temas que o pessoal acha que pode cair. E fazendo isso já vai ajudar muito a sua nota. Então vamos para a quinta dica do vídeo. Para os tópicos que sempre caem no Enem, aqueles que são fáceis, você precisa ir dar uma olhada agora. Porque tópicos fáceis caem muito e a maioria das pessoas acerta. Então você não pode errar esse tipo de questão, porque errar esse tipo de questão te compromete sua nota geral, mas pelo TRI te deixa muito para baixo também. Então tem vários tópicos que são fáceis, tem vários tópicos que você consegue aprender em menos de 1 hora e caem toda vez no Enem. E aí no meu último vídeo eu fiz esse trabalho, gastei um tempão para fazer um vídeo de coisas fáceis que dão muita nota e que você pode aprender em pouquíssimo tempo. Então você pega as principais e dá uma olhadinha, que dá para ver fácil. Separa uns 3 dias e vê todas essas coisas fáceis que sempre caem, porque aí já vai aumentar muito sua nota também. Então essas são as 5 dicas essenciais. Eu espero que te ajude muito. Vou deixar o link do vídeo com as coisas fáceis que você pode aprender em pouco tempo aqui. E por hoje é isso. Obrigado!